Meus amados, a paz do Eterno seja convosco. Hoje vamos estar trazendo aqui uma reflexão sobre o carnaval, com o tema Carnaval, a festa da carne, o vazio da alma. Provérbios, capítulo 14, verso 12 e 13 diz assim: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Um caminho que não preenche o vazio da alma. É um caminho sem Cristo. Um caminho sem Cristo, até no risco terá dor o coração e o fim da alegria é tristeza. Carnaval, a festa da carne, o vazio da alma. Em 1 João capítulo 2, o versículo 16 e 17 diz assim: Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo que há no mundo passa. Tudo no mundo passa. E a alma ela é eterna. E a alma, meus amados, o vazio da alma, a sede da alma, o vazio da alma, só é saciada em Cristo. Aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso 3 e 4, diz assim: Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, quer dizer, escondido, que não se deixa ver, coberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, meus amados, o evangelho tem que ser proclamado a cada dia mais, ser conhecido, para que as pessoas elas ouçam a palavra. Mas há um adversário, um inimigo das nossas almas, que é o diabo, Deus desse século, que ele cega o entendimento das pessoas para que elas não entendam, não compreendam, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Que a luz do evangelho tem que chegar a essas vidas, para que abra os seus entendimentos, que o caminho que a alma delas precisam, esse caminho é Cristo, para saciar sua alma, a sede da sua alma, o vazio da sua alma, que a naia masuya, do ambiente que va a Bíblia, a laiondoia negeva, la sibinico. Só o nosso Cristo pode saciar a sede da alma. Em João capítulo 12, meus amados, verso 40 diz assim: Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se converta e os cure. Então, o inimigo das nossas almas cega o entendimento dessas vidas, cega os olhos, endurece o coração, os olhos espiritualmente falando, para que não abra o entendimento deles e compreendam no coração e se convertam. O inimigo ele luta para que as pessoas não compreendam o evangelho, o plano da salvação. O inimigo ele luta, o diabo, os demônios, para que não abra o entendimento dessas vidas, para que elas venham ser salvas, para que elas venham se converter ao Senhor e eu os cure. Que o Senhor Jesus venha guardar essas vidas no carnaval. Que o Senhor Jesus venha dar livramento a essas vidas. Muitos estão na ignorância, sem entendimento do plano da salvação. E o inimigo ele tenta de todas as formas e maneiras para cegar o entendimento dessas vidas, para que elas não venham compreender o plano da salvação e se convertam e tenham uma nova vida.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O inimigo, ele se levanta tudo contra Deus. Tudo que é de Deus, tudo que a palavra do Senhor, que o inimigo sabe que a palavra tem o poder de transformar as vidas. Em Atos capítulo 17, verso 30, diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Quer dizer, essa ignorância, sem entendimento, falta de saber, de conhecimento. Então, se o evangelho está encoberto para essas vidas, então eles vão se perder. Como nós lemos aqui na palavra do Senhor, em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Cabe a nós a pregarmos o evangelho, a falar desse plano de salvação, para que abra o entendimento dessas vidas e eles compreendam no coração e se convertam ao Senhor. Que saiam desse mau caminho e venham para o caminho verdadeiro, que é Jesus, que pode preencher o vazio da sua alma. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Então, o evangelho tem que ser coberto, tem que ser visto, tem que ser proclamado, tem que ser anunciado, tem que ser conhecido a todos. Para que aquele que não tem conhecimento venha ter e abra o seu entendimento e compreenda no coração que Jesus é o Salvador, é a vida, é a verdade, é a alegria que a alma deles tanto precisa, que eles procuram preencher esse vazio com uma alegria que não é verdadeira. Até no riso terá dor o coração e o fim da alegria é tristeza. Então, não é uma alegria verdadeira. Então, meus amados, eles sem conhecimento, na ignorância, precisam ter conhecimento do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nosso Senhor os ama. Em 2 Pedro, como assim o evangelho chegou a mim, a você que está aí, que hoje está no caminho de Cristo, o Senhor, com o seu evangelho, que tem poder, abriu sua mente, abriu o entendimento do seu coração. Em 2 Pedro, meus amados, capítulo 3, verso 8 ao 10, diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos se arrependam, senão que todos venham arrepender-se. Então o Senhor não quer que ninguém se perca, porque o Senhor morreu por todos, por todo o mundo, e arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Falando do arrebatamento do Senhor. O Senhor não quer que nenhum venha se perder, mas que todos venham ser salvos. Jesus veio para salvar, não para condenar essas vidas, mas salvá-las do tormento eterno. Então, meus amados, esse evangelho tem que ser pregado a todos. Em Ezequiel, capítulo 33, verso 11, diz assim: dize-lhes